percebi um erro no pregador. Uma interpretação errada, uma opinião errada, enfim, um erro na pregação. E agora, o que eu faço? É meu papel agir naquela hora? Falo? Não falo? E agora? E agora eu te trouxe para a minha vida. Pessoal, Deus foi muito bom para mim, tive a oportunidade de estudar a Bíblia. Eu não acho que eu estudei muito, mas eu estudei acima da média da igreja, né? Dos irmãos da igreja ali, eu estudei mais que a média, que a maioria estudou. Então, não é incomum que eu encontre erros teológicos em alguma saudação, alguma pregação que acontece ali. Como é que você faz, né? Como é que eu faço? Bom, primeira coisa, não é a teologia que faz a pregação, não é o avanço teológico que define se eu sou bom ou ruim. Até porque, se eu fosse esperar que missionários fossem devidamente graduados em teologia, provados na profundidade teológica, para depois sair para as missões, pessoal, o cristianismo estaria até hoje lá em Jerusalém, esperando todo mundo se formar para sair pregando. Então, quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando, vão e preguem, vão e falem de Cristo, sejam minhas testemunhas. Ou seja, eu aceitei a Jesus, eu creio em Jesus, minha vida foi transformada pela presença de Deus, então você sai pelo mundo e testemunha de Cristo. Essa é a pregação do evangelho. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que as missões têm que caminhar com teologia, porque senão eu vou pregar ensinos errados e isso vai acabar sendo um problema lá na frente. Quando eu pregar um falso Cristo, quando eu adotar um falso ensino dentro da igreja. Então é importante que haja missões, mas que as missões com algum fundamento teológico sólido, para que não peque lá na frente com o falso ensino. Então, a visão geral é essa. Mas, via de regra, a presença de Deus, o poder de Deus, não está preso à academia, não está preso. O poder de Deus não está preso a enciclopédias teológicas, a bíblias de estudo, a comentários bíblicos. Pode jogar tudo isso no lixo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus que converte o coração das pessoas. Então, vamos estabelecer esse ponto aqui. Tá bom. Você viu um erro teológico. Gente, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você amplia o seu conhecimento, mais você vai encontrar razões para fazer essa ou aquela crítica pontual em um pregador, em um professor, etc. Vamos pensar o seguinte: você mal sabe cozinhar. Então você vai num restaurante e gosta do tempero. Imagina alguém que é um chefe de cozinha, que é um mestre na arte da culinária. Gente, pelo cheiro do restaurante, essa pessoa já sabe se a comida é boa ou ruim. Pelo formato do prato, sabe avaliar as coisas. Então, essa pessoa tem esse olhar técnico para a comida e realmente sabe fazer uma avaliação profunda. Essa pessoa que tem um olhar técnico, a sua tendência é dizer, então eu vou almoçar só onde essa pessoa recomenda. Porque ela entende do que está falando. Só que na teologia é ao contrário. Quando você tem alguém com conhecimento técnico, as pessoas fazem dizer, não julgueis, o Espírito Santo é o que importa, tem teologia, mas perdeu a fé. De vez em quando eu escuto o pregador me alfinetando, né? Estou aí nas igrejas e o pregador fala, ou alguém fala, os teólogos têm a teologia, mas eu tenho a revelação. Aí eu sempre penso, se a teologia é o estudo da Bíblia, e o camarada não tem isso, mas tem a revelação, então quer dizer que a revelação dele está acima da Bíblia? A revelação particular que ele recebe é mais importante do que o estudo da Bíblia? Então o que é a Bíblia para essa pessoa? Então, não é por aí. É sempre bom ter um ponto de equilíbrio entre conhecer as Escrituras e ter vida com Deus, de oração, de busca pela presença de Deus, de ter realmente uma vida convertida, para que, conforme uma metáfora que o Martinho Lutero usa, é como se fosse uma canoa de dois remos, em que um remo é a oração, no outro é o conhecimento da palavra de Deus. Com apenas um dos dois, você vai remar em círculos. Então, é assim que funciona. Agora, o que eu faço quando eu vejo um erro teológico? Quando eu tenho liberdade com a pessoa, normalmente eu vou até a pessoa
e converso com ela. Aí eu falo, ô pregador, vem cá. Sua pregação foi boa, gostei disso e disso, mas neste ponto técnico aqui, você errou. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Talvez um você tenha visto na internet. A pessoa faz aquele meme com um monte de sepultura e está dizendo assim, aqui jaz o Siddhartha Gautama, que é o primeiro Buda. Aqui jaz o Papa fulano, aqui jaz não sei quem. E aí tem um túmulo lá do Maomé. E aí Jesus, o túmulo está vazio. Para dizer que Jesus é o único que ressuscitou. E um dia uma pregadora falou isso. Se você for no túmulo do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar lá o túmulo, mas o de Jesus você não vai encontrar. Aí depois do culto eu falei, pregadora, vem cá, vamos conversar. Só uma dica. Segundo a tradição islâmica, Maomé viajou até a última mesquita, até a mesquita mais distante, e de lá ele foi levado para o céu. Então, conforme a tradição muçulmana, Maomé foi arrebatado. Quer dizer que você não vai encontrar um sepulcro de Maomé. Não estou dizendo que eu acredito nisso. Para mim, Maomé morreu e foi enterrado em algum lugar. Mas a tradição muçulmana entende que Maomé foi levado, foi até a mesquita mais distante, de lá foi arrebatado, então não existe oficialmente túmulo de Maomé. Então não fala assim mais não. Esse é um exemplo. Outro exemplo é que esse aí todo mundo fala, né? Que quando o filho pródigo pediu a divisão da herança, ele estava declarando a morte do pai, porque herança é quando o pai morreu. Se o filho mais moço queria a herança, é porque ele queria o pai morto, porque não tinha amor pelo pai, porque queria ver o pai morrer, porque amava mais a herança do que o pai, blá, 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 blá. Tá errado. De acordo com o Código Civil daquela época, era possível vender a sua herança antes do falecimento dos seus pais. Então, eu divido a minha parte na herança, naquele caso era terra, divide a parte na herança, eu vendo a terra, só que a pessoa que compra não assume a terra, ela só assume depois que o pai morre. Então, você vende a herança antes, mas não entrega. Só entrega depois do falecimento do pai. Então, o jovem mais moço, que a gente chama de pródigo, ele vendeu a parte dele na herança, viajou, mas o pai continuou com a mesma propriedade, porque quem comprou só poderia assumir a propriedade depois da morte dele. Então, esse tipo de erro teológico é muito comum. O que eu faço então? Quando eu tenho a liberdade, chego na pessoa depois e dou um toque. Olha, vou te dar um apoio técnico aqui. Foi isso e isso. Eu sempre uso a palavra técnico, que é para não ser confundido com simplesmente inveja. Alguém pensar que eu estou, na verdade, abusando da minha autoridade acadêmica ou mesmo eclesiástica, que eu não estou respeitando aquela pessoa, ou que eu estou menosprezando o poder de Deus que agiu ali. Porque já aconteceu de eu dar esse toque na pessoa e a pessoa falar assim, mas não tem problema não, olha o tanto de gente que aceitou a Jesus. Então tem 2 pontos. Deus usou as suas palavras para tocar o coração das pessoas e houve conversões. E a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então está correto. Mas isso não quer dizer que você não cometeu uma falha técnica. E eu estou aqui para te dar esse toque, para dali em diante não acontecer mais. Então é assim que eu faço. Chego depois da reunião, em geral só com a pessoa, eu não tenho interesse em humilhar essa pessoa, em expor. Aí eu falo, pregador, vem cá, vamos ter uma conversa técnica. Você disse isso e isso, o ponto certo é aquele. Simples assim. Ou às vezes uma dica homilética. Eu fui convidado por um pastor de congregação, que foi meu aluno, e ele lembrou, aliás, foi a esposa que lembrou, né? E depois ele reconheceu que eu falei que o pregador não devia pregar com um chaveiro pendurado na cintura. Pessoal, tem homem que o chaveiro dele tem tudo, né? Chave do carro, da moto, da casa, da empresa, de todas as janelas, todos os cadeados. Então o chaveiro parece ali um árvore de Natal, né? Parece um sino gigante. E o negócio está grudado lá no cinto e ele prega, gritando, anda para lá e para cá, e o chaveiro chacoalhando o tempo todo. Por fim, você olha mais para o chaveiro na cintura da pessoa do que para o próprio pregador.
E nas aulas de homilética eu ensino isso. Poxa, as palavras que o pregador está dizendo, a autoridade bíblica, ela tem que chamar mais atenção do que o próprio pregador. Então tira esse chaveiro da cintura, joga ele para o lado e prega daquele jeito. Tá? Muitas vezes pergunta do terno, por exemplo, tem que usar terno? Olha, como é que está o ambiente? Está todo mundo de terno? Roupinha social? Que de repente você vai para um culto lá que tá um culto à tarde, tem gente de bermuda, de roupa esporte, só você de terno. Você vai acabar ficando destoado dos outros e chama mais atenção do que a própria pregação. Não, é assim que eu faço. Agora, você, pastor dirigente, que convidou uma pessoa para pregar e essa pessoa não para de falar besteira teológica lá, como é que você chama alguém para sua igreja que você não conhece? Como é que você dá o microfone para alguém que você não sabe se tem o devido conhecimento ou maturidade para aquela situação? Muitas vezes o pastor chega em mim, pastor Ricardo, me ajuda aqui, faz um estudo lá na igreja, eu convidei um pregador, ele falou isso, isso e isso, está causando confusão lá. Gente, eu aceito o convite, vou lá, faço o estudo, tiro as dúvidas. Agora, vacilo seu, né, pastor? Convidou alguém para sua congregação que você não sabia, que ele não sabia de nada, que ela não sabia de nada. Então é importante cuidar disso também. Então, respondendo a pergunta, como é que eu faço quando eu vejo um erro teológico? Se tem liberdade com a pessoa, chama depois, só vocês dois, sem expor a pessoa, sem humilhar, e explica tecnicamente. Pastor dirigente não conhece a pessoa, não convida. Cheque as credenciais, veja quem é. Porque senão você vai ter esse problema. E quando está lá na igreja, no meio do culto, a pessoa já está pregando, não tem como tomar o microfone. Ela fala o que ela quiser. Então eu preciso saber se essa pessoa tem a devida autoridade, maturidade e conhecimento para ir lá e pregar na sua igreja. Mas já falei isso nesse vídeo, mas só para reforçar e finalizar. Se você acha que conhecimento técnico é o suficiente, não é. Alguém com muita oração, com vida com Deus, com conversão genuína, consegue muito mais longe na pregação do que alguém que só tem conhecimento técnico, mas não tem de verdade um coração convertido. Mas se tiver os dois, nós vamos muito longe. É como alguém que tem talento para música. Alguém que tem o dom para música e que não faz aula de música, não vai tão longe assim. Aquele que não tem o talento, mas estuda música, ele vai conseguir um bom avanço. Agora, se você que tem talento vai para a escola de música, ninguém te segura. Então, se você ora, jejuma, tem vida com Deus e estuda as Escrituras, você consegue ir muito longe. E para finalizar, nunca humilhe alguém, ridicularize. Pelo contrário, apoie essa pessoa. Se Deus te deu o conhecimento, é para você ensinar quem não sabe. Então, vá adiante e ensine aos demais.